Nesse momento, vamos cumprimentando os encarnados, que a sala está cheia, mas ela está cheia também de bastante desencarnado, porque Deus, nosso Pai, Ele oferece a oportunidade a todos os seus filhos, e muitos de nós não aproveitamos a nossa estadia quando estamos aqui na Terra, e vamos embora com o coração cheio, muitas vezes, de remorso, com o coração cheio de ansiedade, e muitas vezes com revolta. Mas como Deus é misericórdia, Deus é amor, Pai de cada um de nós, Ele nos oferece a chance sempre de fazer a nossa transformação. Então, nesse momento, nós vamos, depois desse ambiente completamente acolhedor, nós vamos nos ligando aos benfeitores espirituais aqui presentes e vamos mentalizando a figura meiga envolvente do Cristo, cumprimentando a todos, também os internautas, que Jesus possa abençoá-los e que essa paz que começa a envolver todos nós, possa envolvê-los também. E juntos, nós vamos analisar o tema dessa noite. No mês passado, eu falei das causas atuais das aflições, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, meu capítulo 5º, e hoje nós vamos comentar o item 6 do Bem-aventurado Aflitos, que fala das causas anteriores das aflições. No capítulo, nós aprendemos que tem determinadas coisas na nossa vida que nos acontecem, que nós somos a própria causa. Muitas vezes nós, através da nossa fragilidade, nós cometemos determinadas atitudes que nos levam a situações difíceis. Mas existe outras situações que ela está completamente fora dela. É causas anteriores. Quando nós viemos analisando que nós somos espíritos imortais e vivemos várias vezes, e na nossa caminhada nem sempre nós andamos de acordo com os ensinamentos do Cristo, que é envolto em paz, em sabedoria, em conhecimento, para que possamos sempre buscar as boas atitudes. E aí, vamos analisar determinadas situações que estão fora, parece assim nos golpear, e ver uma coisa, que tem pessoas que pensam até que Deus é injusto. Quando, de repente, nós temos um membro da família que auxilia, que tem incumbência de orientar e, às vezes, até auxiliar essa família. E, de repente, ela sucumbe. Acontece alguma coisa e ela deixa a vida. As pessoas que ali ficam, às vezes desorientados, desesperançosos, e muitos até caem em situações difíceis. E outros pensam até, esse Deus, ele é injusto. Como ele permite que essas coisas aconteçam? Vamos afastar tudo isso do nosso pensamento. Deus é soberanamente bom e justo. E se essas coisas nos acontecem, ela tem uma razão de ser. Vamos ver outra coisa que parece nos golpear. Nós analisamos criaturas ali, no mesmo lar, que vem com a inteligência completamente desenvolvida, ao lado de um outro que traz idiotia. E aí muitos pensam, mas não são filhos do mesmo pai, da mesma mãe? E por que essa situação? Aí nós vamos olhando nas causas anteriores das aflições. E vamos olhando e pensando na justiça de Deus, nosso Pai. Como nós vivemos várias vezes, nem sempre nós passamos pelas provas que se fazia necessário. Nem sempre nós conseguimos, em, vamos dizer, 2, 3, 5 reencarnações, aprender tudo o que é necessário. E, às vezes, com o livre-arbítrio que Deus nos concedeu, nós ainda andamos por caminhos diferentes. Então, vamos ver. Outra coisa também que parece nos golpear,
nós vamos pensando, se Deus é soberanamente bom e justo, uma criança que nasce e logo ela fica doente, com doenças horríveis, como o câncer, como o Hospital do Câncer, cheio de crianças, nós ficamos analisando se esse ser, ele não teve oportunidade de fazer o bem, mas ele também não teve oportunidade de fazer o mal. Por que é que ele está lá no Hospital do Câncer? Aí nós vamos analisar. Muitas pessoas que não frequentam nenhuma religião e que principalmente não são espíritas, eles ficam revoltados porque falam, puxa vida, pois esse Deus é soberanamente injusto, porque esse ser que nasce agora já traz essa doença. Aí nós vamos analisar causas anteriores das aflições. Muitos estão em prova. Eu peço uma prova para que eu possa adiantar mais. Eu quero trazer uma doença para iluminar perisperiticamente mais rápido. Essa é a prova. A prova é mais fácil. A prova é mais leve. A prova é algo que nós não revoltamos muito quando nós estamos passando por ela. A expiação já é diferente. Quando nós estamos passando por expiação, muitas vezes nós nos revoltamos e chamamos Deus de injusto. Por que isso acontece comigo? Mas, quando nós vamos entendendo a lei de causa e efeito e da bondade de Deus, nosso Pai, nós vamos agradecendo essa oportunidade, porque nós estamos tendo a chance de fazer o nosso crescimento espirituais, como espíritos imortais que somos. A idiotia, por exemplo, filho do mesmo pai, da mesma mãe, por que é que um ali no lar completamente inteligente, que domina tudo, saudável, e o outro com idiotia? O outro ali nasce completamente mutilado de todas as ordens. Muitas pessoas que trazem esse problema, eles se revoltam. Por quê? Mas quando nós vamos estudar a doutrina dos Espíritos, Kardec traz muito claro a fala de Jesus, o Espírito procede, o corpo procede do corpo, mas o Espírito vem de Deus. Ele vem de Deus com a possibilidade de evoluir. E muitas vezes, os caminhos que nós percorremos quando nós não conhecemos as leis de Deus, é sempre caminhos onde nós construímos muitas coisas ruins. E aí, quando nós vamos despertando um pouco mais, nós vamos vendo na expiação. Por exemplo, um ser que elimina as pessoas sem pensar muito. Uma próxima existência, ele pode pedir, meu Deus, permita que eu nasça no meio de pessoas completamente violentas, para que eu possa apagar essa situação que está lá no meu espírito. Para que eu possa conviver naqueles conflitos, eu tenha a possibilidade de, passando por aquilo, ver o quanto isso é ruim, o quanto a violência faz mal, e despertando, jogando fora tudo aquilo. Outras vezes, nós temos pais maravilhosos, mas nós não valorizamos. Atormentamos, largamos, vamos embora para o mundo, não quero nem saber. Eu tenho livre-arbítrio, Deus permitiu livre-arbítrio. Posso ir fazer o que eu quero. Só que existe a lei de Deus, que é justa para todo mundo. Um dia nós vemos o caminho de volta. E às vezes recebemos pais que nós fazemos de tudo para estar em harmonia, mas eles nem ligam muito para nós. Ou muitas vezes nascemos, eles nos deixam nos abrigos e vão embora. E nós, às vezes, até implora para alguém nos adotar, nós ficamos ali, nos orfanatos. Tudo isso não é injusto, tudo isso não é que Deus nos abandona. Deus está dando a possibilidade de corrigir o nosso passado, de desenvolver o amor no coração e tomar sempre boas atitudes. Então,
Quando nós vemos essas pessoas aí que trazem aleijões e tudo, nós falamos, coitado. E se nós tivéssemos um conhecimento maior, faria até oração por eles, mas estamos vendo que ali existe a lei de causa ou efeito, ou uma prova. Nós temos que trazer em nossa mente sempre. As situações que nos envolvem são sempre aquelas que nós pedimos a Deus para passar. Outras pessoas que, de repente, nascem a inoculência e depois perde tudo e fica, muitas vezes, precisando até auxílio dos outros. Será que Deus é injusto com a gente? Não. Muitas vezes, reencarnamos, tiramos tudo das pessoas, dos pais, das mães, do funcionário, de tudo. E quando nós deixamos o corpo físico, tomamos consciência de tudo isso e pedimos a Deus, nosso Pai, permita que eu possa nascer no meio onde eu vou consertar, onde eu vou apagar essas mazelas para que um dia eu possa ser um espírito livre de consciência, livre desse peso qual eu trago. E aí nós vamos para o mundo, deixamos o corpo físico, e lá tem uma reunião. E lá os nossos mentores, os nossos espíritos responsáveis para o auxílio para a nossa prova, eles analisam por onde as situações que nós temos que passar. É por isso que nós falamos que tudo está certo. Nós nascemos na família certa, com os problemas certos. Se a nossa construção vem de alguns séculos e milênios bem boa, nós encarnamos com os espíritos afins, onde nós trabalhamos no campo do progresso, ali no lar, onde nós nos entendemos, porque são os espíritos que nós já nos perdoamos e aprendemos a amar uns aos outros. E aqueles espíritos que eu vou fazer determinada coisa, ele já compactua com esse pensamento, com essa ideia e vamos. E muitas vezes, se estamos em expiação, trazendo aqueles espíritos, qual nós prejudicamos demais no passado, e Deus permita que nesse instante ele nasça lá no nosso lar, é aqueles que tudo que nós fazemos, primeiro que nada está bom, e se ele puder, ele acaba nos destruindo. Muitos perguntarão, mas é para isso que nós nascemos? Deus permite que nós nascemos para ficar esse tipo de uma guerra? Não. Deus criou seus filhos e permite de que eles reencarnam para apagar o passado, para desfazer essa situação densa que a certa ignorância do conhecimento não permitiu que ele tomasse uma atitude melhor. Ninguém reencarna para matar o outro, ninguém reencarna para ficar na miséria, ninguém reencarna. É a lei de causa e efeito, ele nasce para consertar essas coisas. Nós vamos lá, falando de lei de causa e efeito, o Sigismundo, que nasce lá no Missionário da Luz, numa época, ele e a mãe deram um jeito no pai, porque o pai era muito chato, e lá tinha... era um cara muito rígido e tudo, e eles deram um jeitinho de mandar ele para melhor. Quando é verdade. E depois vem uma existência onde ele tem que voltar para consertar aquilo que tudo foi feito de negativo, que mataram ele e tudo. O pai, quando ele está para reencarnar, ele vai reencarnar para pedir perdão, para ser aquela criatura ali no lar, para reparar esse erro. A mãe quer trazê-lo, mas o pai tem paura. Foi muito difícil para que ele possa reencarnar. Aí, quando esse filho entra lá no lar, é muitas vezes uma catástrofe. Os pais precisam estar muito unidos e fazer muitas vibrações para que eles possam usufruir de harmonia. Então, nós vamos analisando. Deus não erra. Deus é amor e nos ama. Ele permite que nós nascemos nos meios, onde nós possamos usar o processo de corrigenda. Se ele não veio, por exemplo, ali de novo para matar, mas ele veio para expiar. E ele ia ter um pai amoroso, cheio de todas as atitudes, aconchegando e abraçando.
Não, se o pai já tivesse um grau bem elevado, aí até que podia ser, mas não. É aquele filho que o pai passa no meio, mas é aquele mal-estar, aquela coisa, e de preferência, não quero saber desse filho, até que um dia ele envolve nessa energia de amor, de grandiosidade, e através da pluralidade das existências, um dia eles se encarnam, e aí sim, e já aprenderam a perdoar um ao outro, e aí esse lar envolto em muita paz. Aí vocês podem perguntar, Cida, e como é que fica? Quando eles estão reencarnados conosco, nós temos a possibilidade de fazer um acerto ali, chorar, sofrer, tentar sair. E quando eles estão fora do corpo, ele nos esquece? Ele nos deixa em paz? Não, não, não. Muito pelo contrário. Se enquanto eles deixam o corpo físico, eles já conseguem compreender e entender que a melhor coisa é o perdão, tudo bem. Se não, pelo contrário, nós vemos os lares aí que os casais estão desesperados com a tormenta de todas as ordens, que as coisas não fluem, conflito de um lado, conflito do outro. Por quê? Esses espíritos aproveitam que nós estamos encarnados, que ele nos vê, eles sabem das nossas atitudes, até do nosso pensamento, e eles aproveitam para vingar. Aí muitos perguntaram, mas como é que Deus deixa isso? Deus deixa porque ele no ato da criação, ele nos deu o livre-arbítrio, liberdade de escolha. Eu não fiz? Eu fiz, mas eu tenho que corrigir, porque um dia eu serei espírito angelical. Para modelo, nós tivemos Jesus. Todos nós um dia vamos chegar naquele nível. E para isso, nós temos que depurar, tirar de nós todas as mazelas. E é então que nós vemos que os espíritos, por isso que nós falamos, nós não estamos falando só com o encarnado. Nós estamos falando para muito desencarnado que está tendo a oportunidade. Deus está otorgando ele a oportunidade de vir no lugar deles, através dos médiuns, através das pessoas, para que eles ouçam novamente o convite de Jesus de vinde a mim. Ele ainda fala, vinde a mim todos vós que estáis em aflição, e eu vos aliviarei. Muitos irmãos nossos estão aí aflitos, outros ainda com revolta, tentando eliminar, tentando fazer todo o mal para as pessoas que estão cobrando que é lícito. Mas quando ele vai compreendendo o evangelho, que o perdão nos eleva, que o perdão nos aproxima de Deus, eles começam aí a deixar aquelas pessoas e ter a oportunidade de ser socorrido pelos benfeitores espirituais e sendo levado a local onde eles vão ali se desenvolver, onde ali eles vão aprender a perdoar e olhar o passado. Às vezes eu quero cobrar coisas das pessoas que fiz muito pior. Então, a importância de estudarmos o Evangelho do Cristo, que faz muito bem para nós, mas faz bem também para aqueles que nos rodeiam. E pode ver que todas as pessoas que estão passando qualquer tipo de dificuldades, em qualquer situação, quando elas vão ao centro espírita, ou quando elas vão a qualquer outra religião, quando elas começam a não revoltar e fazer prece, elas começam a melhorar. Porque vai jogando fora, aparando aquelas arestas, e esses espíritos que estavam ali perturbando, está vendo, eu estou vendo, ele está reagindo, ele está bem, não estou conseguindo atormentar mais, vou embora. Outro caso contrário, os próprios mentores, que eles também têm mentores, eles também têm espírito que nos ama, não é só nós. Deus é Pai amoroso para todos, para aquele que erra e para aquele que já está numa condição de só fazer as coisas boas. Perfeito não, que perfeito que passou por essa terra só foi Jesus Cristo, porque não é daqui, ele veio de outro planeta, já fez todo o estágio em outros planetas, e quando ele desceu aqui, ele veio aqui como mestre, para falar para nós da sequência da vida, para falar para todos nós de um pai que não... Um pai que ama, um pai que dá a possibilidade de nós fazermos os consertos dos equívocos que nós cometemos. Então, é muito importante.
que nós forramos nossos lares, que nós forramos os nossos lares com vibrações sempre de amor e de perdão, principalmente quando nós trouxemos nos nossos lares pessoas que nos dão muito trabalho. É aquelas pessoas que nada para eles está bom, é aquelas pessoas que constantemente procuram até dizer mal, eles não estão felizes com a vida, não estão felizes com os pais que têm, não estão felizes com o irmão, com ninguém, porque essas pessoas, elas não estão no nosso lado por acaso. O acaso não existe. Se ele está ali por uma razão, ou ele veio ali como aprendiz, porque nós já fizemos um passo à frente e vamos auxiliá-lo. Ou, do caso contrário, a lei de causa e efeito, ele está cobrando o que é visto, o desprezo que dei para ele ontem, a traição que fiz para ele ontem, e uma série de outras coisas mais, que Deus permite que ele nasça ali, não para haver vingança, não para haver desforra, mas para que ele possa aprender a amar, aprender a perdoar, e nós a mesma coisa. Nós crescemos em indulgência, nós crescemos em tolerância, nós renovar sempre uma fé, porque nós estamos sofrendo, nós precisamos de renovar a fé, do caso contrário, nós sucumbimos. Tem muitas pessoas que eles estão, principalmente no século XXI, agora, nós estamos, no 2025, nós estamos vendo que muitas pessoas estão se suicidando, porque eles não conseguem lidar com essa transformação, com essa situação, com a lei de causa e efeito que estão no momento onde nós estamos sendo postos em prova. O mundo vai passar de expiação em prova, com de regeneração, mas você está completamente endividado, como é que você vai para ele? Deus permite que eu nasça de uma forma que eu vou reajustar. Aqui estamos nós. E é fácil? Não. Quando nós somos espíritos completamente endividados, não é fácil. Não é fácil no ambiente de trabalho, às vezes, que lá estão nossos adversários. Não é fácil, muitas vezes, o momento que nós, conjugal, que nós, tudo bem, que nós acabamos nos casando, porque ali nem sempre trazemos aquele marido, qual o ideal, mostra tudo aquela coisa maravilhosa, para que nós não tomamos consciência pensando, opa, mas eu já sei o que eu vou enfrentar, não casarei com fulano, de jeito nenhum. Então, parece tudo aquela coisa maravilhosa, a pessoa, você pensou, ele já está fazendo, cheio de amor para dar. Quando nós contraímos o matrimônio, toma que esse pacote é seu. Exatamente. Aí vem os nervosismos, aí vem a intemperança, aí vem os conflitos, vem tudo, mas aí nós já estamos amarrados. O importante é procurar sempre uma boa saída. É verdade, mas eles fazem isso mesmo, porque lá, é tanto que lá na programação, onde nós estamos programando para reencarnar, nós aceitamos tudo. Não, eu quero. Tantas vezes que, olha, você vai reencarnar, você vai levar, olha, um filho que ele pode, por mais que você vai precisar investir muito nele, porque ele vai. Tem lá o passadinho dele, é meio pesado. Não, eu vou levá-lo também. Olha, aquele marido não vai ser tão tolerante com você e tudo. Não, eu quero evoluir. Pode deixar. Exatamente. E aí, o mentor fala, olha, melhor você pensar um pouco mais. Não, pode deixar, eu vou. Quando chegamos aqui, que esquecemos, graças a Deus, eu falo sempre, graças a Deus que esquecemos tudo que fizemos. E aí, começamos a vivenciar a situação. Aí nós falamos, meu Deus, eu não pedi isso. Nossa, Deus olha para todo mundo, menos para mim. Olha, começa a blasfema, a gente começa assim. E aí, de noite, a gente adormece, afasta um pouco do corpo, e o mentor começa a conversar conosco, e começa a nos dizer, primeiro transmitir um passo para nós sair daquela energia que nós vamos dormir, e fala, olha, paciência, vá ao centro espírita, vai para aqueles que já trazem afinidade, vai na igreja, vai em algum lugar, olha, vai encontrar, vai buscar Jesus, tudo passa. E aí a gente acorda mais confiante. Mas o primeiro copo que cai lá no chão, todo falei, não adiantava mesmo ir naquele lugar. Não adiantava, fui lá, tudo se vê. Estou procurando fazer tudo certo, mas você viu o que está acontecendo? Então, nós precisamos perseverar. Perseverar para que possamos sair daqui, dessa situação,
cada vez melhor. O importante é trabalhar em nós, mas, acima de tudo, ser instrumento de Jesus. Você não trabalhar não só para o seu aperfeiçoamento, mas auxiliar quem está em volta de nós. E o que está em volta está lá no seu ambiente de trabalho, o que está em volta está lá no seu lar, com o filho, com o marido, com o funcionário. Ou na via pública, muitas vezes na rua você encontra pessoa, muitos vêm chorando, vêm conversar, procurar alguma coisa que te ajuda a começar a trabalhar em ti, apagar toda aquele ser austero que é você, desenvolver o sentimento do coração. Olha Deus como é amor, dando oportunidade para que a gente possa apagar todo um passado que há forte em nós, nas causas anteriores. A gente constrói todas essas situações. E quando nós vamos passar por ela, nós muitas vezes nos revoltamos. Mas quando nós adentramos num lugar desse, onde nós envolvemos uma energia de muito amor, onde os benfeitores espirituais que nos amam aproximam de nós e nos derramam essa energia balsâmica, onde nós vamos embora para a nossa vida e trabalhamos nas nossas dificuldades, tendo aquela certeza que Jesus não desampara. Ele próprio diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por ele. Ninguém irá a mundos felizes, ninguém irá viverá situações branda, maravilhosa, sem expurgar o passado que está marcado em nós. Muitas pessoas olham para nós e dizem, nossa, você é tão bonzinho. Às vezes até se arrepia, porque se a gente tivesse condição de olhar o que está em volta, o nosso passado, a gente se arrepiava. Mas, graças a Deus, nós estamos procurar o caminho de auxílio, primeiro para nós, depois para aqueles que Jesus fala. Meus queridos, vocês já fizeram essa melhoria? Deus, meu Pai, vai enviar para você com estágio criaturas que precisam do amparo, que precisa de exemplo, que modelo é Jesus, exemplo para melhorar. Então, é o que acontece conosco, que muitas vezes nós temos determinadas situações na família que são cúmplices, que gostam de nós, que nos aceitam, que nos auxiliam e tudo. E tem outros que é completamente, nem parece que faz parte, porque Deus fala, você melhorou. Então eu vou, como todos são meus filhos e todos estão criados para a perfeição, você agora está melhor, vai reencarnar fulano. Não que você tenha um débito para passar com ele, mas eu vou permitir que ele reencarne no seu meio, para que eu possa absorver tudo de bom que você já assimilou. Olha a misericórdia e a bondade de Deus, nosso Pai, para conosco. Então, a situação que nós estivermos vivenciando, não vamos revoltar. Vamos procurar sempre uma boa saída. E a saída boa é do perdão, é da indulgência, é da benevolência, é do amor. Não importa. E, porque muitas vezes nós temos ali no nosso lar criaturas que faz parte da nossa condição biológica, mas não tem nada a ver com a gente. Quando nós, muitas vezes, tem lá um vizinho que nada a ver, mas tudo a ver, porque são espíritos que nós reencontramos, espírito que compactua com o mesmo pensamento, a mesma ideia, e muitas vezes criaturas que nós vivemos aí no passado, em algum país e tudo, quando ele nos vê, olha lá, fulano, e de repente tem uma amizade, um amor com a gente que parece criaturas que nasceram na nossa família. Então, todos nós temos que trabalhar demais para fazer desses desafeto o afeto. Porque enquanto nós não trabalharmos para amarmos uns aos outros, perdoar, desculpar, para que possamos tirar essa situação densa do nosso planeta, para que possamos fazer novos estágios, com novas experiências. E para isso, estão chegando espíritos, vão reencarnar aqui na Terra, espírito de escola,
para dar sequência a esse despertar da nossa consciência de hoje, que nós já não queremos mais eliminar ninguém, que nós não queremos mais ficar falando de vida dos outros, que nós, quando vemos uma pessoa ali numa situação penosa, nós já vemos, perguntamos já, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar fulano que está na dependência química? Ou o que eu posso fazer para ajudar fulano que está passando por uma situação tão difícil? Isso é porque nós já estamos desenvolvendo amor. São esses seres que Jesus vai contar, principalmente nesse momento, nesse final de ciclo, que vai terminar essa expiação e prova, e no mundo de regeneração, onde nós vamos estar trabalhando, o mal não vai desaparecer completamente, porque a natureza não dá salto, mas nós vamos aprender de uma forma com menos violência, onde o amor, porque essa leva de espíritos que vão chegar, eles são tão iluminados, que vai impregnar essa energia que está densa, vai ser dissolvida, e nós vamos aprender muito mais coisas ainda. Mas agora, nós estamos vendo muitas coisas densas acontecer, porque é expurgar, é jogar fora todo esse mal que tem lá dentro de cada um de nós. Então, a lei de causa e efeito, ninguém se escapa dela. Quando nós não encontramos resposta para o que nos acontece nos dias de hoje, de todas as ordens, nós analisamos o passado, porque Deus é soberanamente bom e justo. Ninguém sofre à toa, ninguém sofre só por sofrer. Ou está em prova, ou em expiação. Então, vamos deixar bem claro, que expiação? O que é prova? Prova é quando nós pedimos para passar por uma experiência. Vamos dizer, de uma hipótese, eu vou trazer um filho que ele me dá muito trabalho, que é um espírito que tem experiências difíceis para vivenciar. Eu quero esse filho. Em prol, Maria Aparecida, acho melhor não, hein? Se prepara um pouco mais para você levar. Não, eu quero fazer uma melhoria, eu vou ajudá-lo, vou levar aqui, vou levar ali, vou para os centros e tudo, eu quero. Eu pedi como prova, e ele era um espírito doente, rebelde, e muitas vezes até meio inimigo de alguma existência. Mas eu quero fazer dele um amigo. Deus, nosso Pai, os mentores, eu trago aquela criatura. Se sofrer com eles todos os tipos de desafios, buscar o auxílio da espiritualidade maior e ajudar esse ser a sair daquela penumbra e ser um ser humano de bem, passei na minha prova. Agora, se eu der uma falida, chega, não tenho paciência, não adianta, eu trouxe fulano, eu invisto nele, mas ele continua fazendo tudo de novo. Se eu não conseguir, como eu pedi para a prova, aí expiação. Próxima existência está de novo na minha porta. Porque eu não pedi para passar por isso? Eu pedi. E eu consegui ajudar no que precisava? Não. Então, volta comigo. E por isso que muitas vezes, tem vezes que quando é para reencarnar, às vezes você fica cheio de amor, ai, que eu vou receber fulano, receber ciclano, ou do caso contrário, não, eu não gostaria. Não gostaria de receber, de forma nenhuma. Você começa já assim, como lá no caso do Sigismundo. Meu pai já queria pavor, não quero de jeito nenhum, porque já sabia o que ia passar. Mas, de uma forma ou de outra, o importante de tudo isso é nós buscar essa conexão com Jesus, buscar o evangelho dele, porque é uma bússola nos orientando, buscar visitar os núcleos religiosos daqueles que falam mais alto conosco, porque é o estágio de cada um. Um gosta da igreja católica, porque se afina com ela, o outro gosta da igreja evangélica, e o outro já está melhor trabalhado, porque o espiritismo é ciência, filosofia, religião, está mais receptivo, ele vem para o centro espírita. E vir, o importante não é só ouvir palestra e sair, olha, obrigada que eu vi isso, eu vi aquilo, não. Prática, o que nos eleva, o que nos deixa bem, o que nos deixa sair daqui melhor do que quando chegamos, é a prática. Pedimos a Deus, pedimos a Jesus, fazemos o evangelho no nosso lar, e pedimos a Ele, nos fortaleça
porque ele já disse, sou eu o caminho, a verdade e a vida. E sou eu o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Então, com certeza absoluta, só seremos seres felizes quando nós cultivarmos o amor. E para isso nós apresentamos, e para isso nós conectamos com Jesus. Meu Deus, vos agradecendo. Vou agradecendo a Deus, meu Pai, a Jesus, o nosso Mestre, por essa oportunidade que nos outorga de estarmos aqui juntos. Que Ele derrame beijo de luz sobre os encarnados, todos os encarnados, mas acima de tudo os desencarnados que veio ouvir o seu Evangelho novamente. E agora nós vamos caminhando para o encerramento, quer que eu faça as vibrações? E vamos doar um pouco do muito que nós recebemos dos benfeitores espirituais. Vamos elevando o nosso pensamento, qualificando o nosso pensamento e vamos mentalizando a figura meiga envolvente do Cristo, rogando a Ele nas vibrações. Mestre, derrame bênçãos de luz, de esperança e de amor por todos os países que estão em guerra. Abraça, Senhor, todos aqueles, principalmente esses presidentes, governadores, para que eles possam ser seu representante, jogar fora toda a negatividade e olhar para os seres ali como irmão. Senhor, nós te pedimos para todos, dependentes de qualquer ordem, dependente de químicos, dependente da compulsão, para que eles possam sentir na sua presença, eles despertam para a busca de dias melhores. Senhor, nós vemos que os lares de hoje eles estão completamente em conflito. Que Maria de Nazaré derrame bênção de luz sobre todas as pessoas. Que eles despertam e possa passar para todos aqueles que são, principalmente os filhos, essa energia balsâmica de amor, de acolhimento, de amparo. Vão vibrando para todos os núcleos religiosos, que possam estar representando Jesus, através do acolhimento, através do exercício do amor mútuo. E vão vibrando desse instante para esse centro, que abre as suas portas amorosamente para trabalhar em nome de Deus, de Jesus Cristo, de Francisco de Assis, esse ser que ensinou para todos nós o como nós deveríamos ser, amar sem ser amado, perdoar a todos que passam pelo nosso caminho e buscar sempre a conexão com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Vamos vibrando essa mesma luz para todos os colaboradores dessa casa, para que eles possam estar sempre unidos num só pensamento, num só coração. É de paz, de amor e de muita união. E assim, vibramos para nós mesmos, pedindo a Jesus que nos fortaleça, que nós possamos ser envoltos em muita luz, transmitindo-nos a paz, a harmonia e a serenidade. Vou vibrando um jato de luz para o seu Vanderlei, que a equipe de Dr. Bezerra de Menezes possa ampará-lo, protegê-lo, que muito em breve ele possa ver toda essa situação refeita. E assim, vamos nesse momento pedir pelos nossos lares, Senhor, abençoa-nos, envolva-nos, para que o nosso lar possa ser envolto na sua luz, na sua energia. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão aos mentores amigos. E assim nós vamos pedindo a Deus que nos abençoe, que nos conduza para o caminho melhor. Graças a Deus.